Queridos, eu creio que o Espírito de Deus colocou uma palavra para mim compartilhar com vocês essa noite, assim, muito importante, não só para a sua vida, mas também para o momento que nós estamos vivendo como igreja. Então, assim, eu realmente gostaria que você abrisse o seu coração para ouvir aquilo que vai ser dito nessa noite. Eu prometo tentar ser bem rápido, então eu nem fiz muitas anotações, mas eu realmente acredito que Deus ele quer falar conosco. Bom, hoje a gente vai falar de uma história muito conhecida, e é uma história que você já ouviu falar, com certeza você já ouviu falar, é a história de Davi e Golias. Quem já ouviu falar da história de Davi e Golias? Essa era uma das minhas histórias preferidas. Eu sempre gostei muito de Davi. Eu lembro que uma vez, há uns 15 anos, talvez mais, a gente teve uma festa fantasia lá na igreja e só podia ir com o personagem bíblico. Aí o meu irmão, ele foi de Moisés, mas pensa num cara que se esforçou. Ele foi na marcenaria, mandou fazer as tábuas da aliança. Ele assim, foi de atrás de roupa. O homem foi matriculado para aquela festa. E eu lembro que ele ficou a semana inteira planejando assim, a fantasia dele, né? Teve gente que foi tudo que é jeito, só não podia ir de Adão e Eva. Mas o resto estava liberado. Mas aí eu lembro que o meu irmão ele ficou a semana inteira pleiteando para achar aquela fantasia. E eu lá, daquele meu jeitão, assim, mas eu acho que eu não sei que fantasia que eu vou. E aí tinha um concurso, né? Para ver quem ganhava. Muito tempo atrás. Eu tinha uns cabelinhos encaracoladinhos. E aí eu lembro que eu consegui uma fantasia assim, sabe, de última hora, para você não passar vergonha. Eu lembro que eu peguei lá não sei por que a gente acha que com um lençol a gente consegue fazer a fantasia de gente da Bíblia, não sei por que a gente pensa isso. Eu lembro que eu peguei uns lençol, peguei umas faixas branca, a vermelha, daí eu lembro assim que eu consegui achar uma funda, uma sandália. Eu sei que do nada assim, eu consegui uns perecuteco e fui de Davi. Ganhei, gente, o concurso. Aí meu irmão ficou bravo, ficou chateado com os caras que deram as notas lá, nunca vamos esquecer disso. Eu sempre tive uma lida com Davi, sempre gostei de Davi. Até tentei me fantasiar dele uma vez, eu gostava de Davi. E sabe que essa história aqui é uma das minhas preferidas de Davi, mas Deus falou comigo a respeito de um aspecto dessa história que nem é muito falado, mas de qualquer forma não vou ler, mas você pode anotar aí no seu caderno ou no seu celular. Essa história está em 1 Samuel capítulo 17. Do versículo 1 começa a história. A gente não vai ler, queridos, porque o capítulo é bem grande, tá? Então eu prefiro contar a história para vocês, assim, não com tantos detalhes, mas a história é a seguinte. Israel estava em guerra com os filisteus. Só que o que aconteceu, queridos, é que, resumindo bem a história, indo já para o fight direto, quando o exército filisteu ele se posicionou na frente do exército israelita, se tornou uma coisa mais ou menos assim, ó, a Bíblia fala isso, tá? Você pode ler na sua Bíblia depois. Que um exército se posicionou num morro e outro exército se posicionou em outro morro. E a Bíblia fala exatamente assim, que no meio entre os dois exércitos tinha um vale. Então vai imaginando aí. Só que o problema, queridos, é que no exército filisteu, no exército inimigo, tinha um cara que chamava Golias. Golias era um camarada de 2,92 m de altura e que só a couraça dele, a armadura dele, a espada, a lança que ele tinha, já pesava 3 de mim. A Bíblia, inclusive, fala exatamente quantos quilos pesava até a armadura do cara. Mas, literalmente, queridos, Golias, esse gigante, ele botava medo na galera. Esse gigante, ele botava medo em todo mundo. Queridos, eu li de novo a história hoje e eu até fiquei assim um pouco apavorado, porque tinha um detalhe que eu nunca tinha lido, ou já tinha lido e não tinha prestado atenção. Golias, ele desafia o povo de Deus. Você sabe que Israel era o povo de Deus. Israel, no Velho Testamento, é a igreja. É eu e você. Quando a gente lê a respeito de Israel, a gente está lendo sobre a gente. E esse gigante, ele afronta, presta atenção nas palavras que eu estou usando, a respeito de como Golias começou a tratar Israel, a igreja, porque esse vai ser o meu ponto central hoje. Golias, esse gigante que está sendo representado como Satanás, como o reino das trevas, ele desafia a nação de Israel. E sabe o que ele diz? Ele diz assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos resumir essa peleia numa peleia de 2 homens. Eu nem sei quantos 1000 homens tinha para cada lado, mas eram milhares de homens para cada lado. Mas Golias, querido, ele era muito forte.
Ele era muito assustador. Ele era imagina, queridos, eu nunca vi uma pessoa de 2,92 m de altura. Imagina tu ver um cara de 2,92 m. Ele nem cabe na nossa igreja. Nosso pé direito aqui tem quanto, Davis? 2,2 m, né? O homem não cabe na nossa igreja, gente. E o homem era bombadão ainda, ele não era só alto, porque geralmente os altos são bem magrinhos, né? Parece assim um palito, né? Mas ele não, ele era um cara que não era só alto, ele também era musculoso, era forte. Isso a Bíblia diz, tudo está na Bíblia. E aí, queridos, ele desafia a nação de Israel, ele desafia a igreja, presta atenção nos detalhes. Ao ponto que Israel ficou 40 dias gelando no seu próprio morro. Não foi uma coisa assim de 2 horas, 3 horas, como você poderia imaginar. Se você ler na sua Bíblia, tem um versículo que conta esse detalhe. Já passava 40 dias que Golias tinha desafiado a igreja e a igreja não se manifestava. Eu vou começar a falar as frases que eu quero. Fazia 40 dias que o exército de Satanás e que as trevas estava desafiando a igreja no mundo. E a igreja não se manifestava. Sabe, queridos, eu creio que cada um de nós, na esfera pessoal, nós temos gigantes que nós enfrentamos. E o foco da minha mensagem hoje não é nem tanto como que você vai vencer esse gigante. Mas o foco da minha mensagem hoje vem numa pergunta que diz: de que forma você tem se apresentado diante dos gigantes da sua vida? Porque o que eu percebo é que Satanás, muitas vezes, ele tenta se levantar se mostrando forte para posicionar você de uma forma defensiva. Quando nós lemos na palavra que, na verdade, a igreja ela nunca deveria ter sido defensiva. Tanto que a Bíblia diz assim, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não está dizendo que as portas da igreja vão resistir às tacadas do inferno, não. A Bíblia diz que nós, como igreja, devemos nos posicionar num âmbito de autoridade em que nós atacamos o reino das trevas. Querido, sempre a luz foi feita para destruir as trevas, não as trevas feitas para destruir a luz. Jesus, quando ele veio nesse mundo, a palavra de Deus diz que ele veio para nos empoderar, para nos trazer autoridade, para resgatar aquilo que Satanás tinha roubado de nós através da legalidade que nós mesmos demos através do pecado. Mas Jesus ele veio para resgatar essa autoridade e nos posicionar como igreja em cima de um monte onde todos podem ver. Queridos, a Bíblia ela fala muito assim nas entrelinhas e também de forma direta a respeito do posicionamento da igreja. Agora, por que a igreja estava escondida no monte? Estou empolgado hoje, gente. Vocês me sigam, que eu estou empolgado. Deus me deu essa palavra hoje, eu quero trazer ela da melhor forma que eu posso. Por que a igreja estava escondida naquele monte? Porque elas não se sentiam capacitadas para vencer o gigante. Querido, Satanás, ele quer mentir para você. Eu sei que eu estou falando de forma profética para muitos que estão aqui nessa noite. Satanás ele quer mentir para você dizendo que o seu gigante é mais forte do que a sua capacidade. Eu sei que daqui a pouco eu vou falar sobre a nossa igreja, de forma profética para a nossa igreja. Mas agora eu quero falar de forma pessoal para você. Você tem seus problemas, suas dificuldades, eu não sei qual é o seu gigante, eu não sei qual é o nome do seu gigante, mas eu sei que a estratégia de Satanás para cada um de nós é a mesma. Ele quer se mostrar forte, ele quer gritar alto, ele quer dizer que ele é musculoso, ele quer dizer que ele é alto, ele quer dizer que ele pode destruir a sua vida. E ele quer tentar fazer você se sentir pequeno, você se sentir fraco. E ele grita forte, ele grita alto. Quando você liga a TV, o mundo está gritando as leis desse mundo. Quando você vai no seu trabalho, está todo mundo gritando as leis desse mundo, como que tem que viver, como que é casamento, como que é relacionamento. Quando você pega uma revista, o gigante desse mundo está gritando para você não se manifestar, para você não se erguer em autoridade, para você não dizer, não, eu sou da igreja, eu sou filho de Deus. Sabe, queridos, Satanás, ele tenta assim como Golias. Golias é a representação do próprio Satanás. Ele tenta intimidar a igreja. E o que a gente encontra aqui nessa história é que a igreja ela fica calada. A igreja, ela simplesmente, cada um começa a olhar um para o outro e dizer, vai você. E esse é o problema muitas vezes nosso. Porque nós não temos revelação do Deus que nós temos, a gente fica esperando que outro vá na nossa frente. Queridos, leia na sua Bíblia para você não achar que eu estou aumentando. 40 dias a igreja ficou em cima de um monte, sem ninguém ter coragem para enfrentar esse gigante. Aí as coisas que Deus faz é impressionante, né? Eu amo as coisas que Deus faz.
De repente, um camarada estava lá longe, cuidando de umas ovelhas. Oh, minha gente, eu começo a rir só de imaginar. O cara nem guerreiro era, talvez nem idade para estar lá tinha. E de repente Deus mais uma vez escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Deus ele pega alguém que a princípio parecia que não tinha valor nenhum no exército, para trazer ele para a batalha de uma forma que nem mesmo ele esperava. Davi ele estava lá, está tudo na tua Bíblia, depois você lê. Davi estava lá cuidando das ovelhas, tocando marpinha, tranquilo, de boa, olhando o Instagram, olhando o Facebook, estava um dia tranquilo. De repente vem a ordem do pai. Ó, pega aqui uns pão, queijo, pega aqui um mumu e leva lá para os teus irmãos. Quer dizer, ele pega aquilo lá, mais um dia normal na vida. Davi nem sabia o que estava acontecendo. Davi não sabia o que estava se passando. E se sabia, sabia pouco. Talvez tinha algum boato, tinha um cara forte do outro lado, mas ninguém estava entendendo direito. Quando Davi ele chega no negócio da batalha, ele vê os gritos de Saul, porque todo dia Golias, ele ouve os gritos de Golias. Lê nessa Bíblia que está bem assim. Ele ouve os gritos de Golias, enquanto ele levava o queijinho, ele começou a ouvir uns gritos de alguém que estava gozando da igreja, que estava tirando o sarro da nação de Israel, que estava afrontando a nação de Israel, que estava afrontando o reino de Deus. E quando Davi ele ouve Satanás afrontando a igreja, ele não consegue ficar calado. Ele começa a fazer pergunta. O que está acontecendo aí? O que está acontecendo, rapaziada? Ô, me conta aí o que está... A galera começou a falar, Davi, velho, esse cara aí, o bicho é macho, o bicho é brabo, olha, a lança do cara é da melhor qualidade, rapaz. Meu Deus do céu, olha, o escudo que ele tem é um escudo impenetrável, o cara tem força, o cara fez Muay Thai, o cara fez Karatê, o cara foi discipulado pelo mestre Miyagi lá do Karate Kid, o cara, ele é um cara que ninguém nunca viu. Ele é vancaco de chaves traumáticas. Sabe o que eu falei? Isso, um amigo meu lá em Lages, uma vez ele foi para Floripa fazer um curso no final de semana, voltou com um diploma, daí a gente foi tomar um churrasquinho na casa dele, né? Aí a gente comer. Comi demais hoje, gente, por isso que eu estou invertendo já. Fui um aniversário de criança ontem, hoje de novo, meu Deus, estou virando uma baleia. E aí, ele mostrou um diploma. Tiazada, agora eu virei vancaco de chaves traumáticas. Aí nós... Nossa, não sei, mas o que é isso aí? Ele foi fazer um curso lá em Floripa. Eu não sei o que é vancaco, mas deve ser mestre, alguma coisa, especialista em chaves traumáticas. Imagina, Tia Adair, o cara te dá uma chave, e não é só uma chave, é traumática. Nossa, essa chave. E ele se tornou vancaco. Então Golias era vancaco de chave traumática. O cara era uma pessoa, ninguém queria ir lá afrontar o homem. E Davi começou a ouvir. Mas não pode? Aí de repente um outro falou ali, deixou também sair mais um negócio ali. Ele falou assim, aí, rapaz do céu, tu acredita que o rei tá dando uma recompensa para quem pular nesse show e matar? Aí Davi falou, qual que é a recompensa? Vai casar com a filha dele e ainda vai ter um lugar no reino. Davi já se antenou na hora. E ele começou a analisar a situação, ele começou a analisar. Queridos, depois que ele juntou as informações, é legal você ler na Bíblia porque você sente o calor no coração de Davi crescendo. Cada versículo que você vai lendo, você vai sentindo o calor dele crescer. É muito legal. De repente ele fica indignado dentro dele mesmo, ele chama o rei Saul e ele diz assim, eu vou pular nesse homem. Posso ir? Ele pede permissão, né? Aí Saul começa a rir e fala, Davi, você vai levar um cambal, não tem jeito. Era a mesma coisa assim que a seleção do Irã de futebol e jogar contra a seleção da França que jogou. Era uma coisa que não tinha na lógica como... Entendeu? Era a mesma coisa assim, por exemplo, que o time aqui da nossa igreja jogar contra a França. Claro que a França ia perder, né? Não tinha como. Era mais ou menos assim. Queridos, não tinha lógica para a coisa. Tanto que todo mundo começou a rir. Os irmãos de Davi começam a falar, rapaz, começa a dar uns pescotapa nele. Pá, para, rapaz, o que você está pensando? É bem coitadinho Davi, dá até uma dó. Tem um versículo aqui no meio da história que Davi literalmente fala assim, na versão que eu li hoje, ele fala assim, mas o que eu fiz agora? Tá bem assim? Ele ia lá na sua Bíblia. Ele fala exatamente assim, que nenhum piaço, mas e agora o que eu fiz? Por quê? Porque Davi já era um homem rejeitado na sua família.
Todo mundo já rejeitava Davi. Ninguém gostava de Davi na família. Davi era tido como um rapaz que não fazia parte da família. Até porque, concordo plenamente com o que a maioria do pessoal concluiu lendo a Bíblia aí, Davi não era um filho legítimo de Jessé. Jessé provavelmente pulou a cerca e teve relação com outra mulher e nasceu Davi. É por isso que Davi, inclusive, fala no livro de Salmo que em pecado concebeu a minha mãe. É porque, inclusive, quando Saul ele foi ungir o rei, Jessé nem traz Davi. Você conhece a história, né? Ele nem traz. Por que ele não traz? Porque Jessé não considerava Davi um filho. Por isso que ele não traz. No final, lá quando Jessé passa por todos os filhos de... Desculpa, Saul passa por todos os filhos de Jessé, ele fala... Samuel. Desculpa, gente. Vou dar desculpa de novo na comida, né? Covid vai. Tô brincando. Então, quando o profeta Samuel ele passa por todo mundo, no final ele diz assim, você não tem mais nenhum filho, não? Homem velho ligado, né? Homem velho que ouve a voz de Deus, né? Você não tem mais nenhum filho, não? Ele falou, deixa eu ver. Tem. Está lá cuidando das ovelhas. Ele falou, traz ele. Quando ele entrou no ambiente, a voz de Deus veio sobre o profeta Samuel. É esse, pode ungir. Continuando a história, queridos. Davi era um homem rejeitado, não tinha probabilidade nenhuma na legalidade assim do homem, na visão do homem. Mas encurtando a história, porque eu quero entrar aqui no recheio, Davi ele olha para Saul e ele diz assim, Saul, o negócio é o seguinte. Uma vez eu matei um urso. Eu estava cuidando de ovelha, das minhas ovelhas, que Deus me deu. Apareceu um urso para matar minhas ovelhas, eu matei o urso. E ele contou como ele matou o urso. Aí ele falou assim, Saul, deixa eu te contar mais uma história. Uma vez eu estava cuidando também das minhas ovelhas, apareceu um leão. Eu matei o leão. Gente, uma vez eu fui para a África e eu fui num zoológico de leão. Na verdade não era um zoológico, era um safari de leão, porque ficava tudo solto, você que ficava preso dentro de um ônibusinho assim que você ia indo, né? Gente, leão é um bicho assustador, viu? Olhar assim na TV é bonito, mas você olhar assim na tua frente, assim, rapaz, se eu não estivesse dentro daquele ônibus. Nossa, mas eu acho que eu ia bater o meu recorde de corrida, assim, como nunca na minha vida. Podia estar com a pança que eu estou hoje, podia, mas eu ia correr que nem um condenado, porque o bicho, ele dá medo. Tinha uns leão branco também, albino, assim, esses dão mais medo de pau. Você olhava para os leãozão, vem um olhão velho assim que te olhava, você... Meu Deus, não parecia que ele estava pensando assim, ó, filé mignon olhando para mim. Assim. Para mim é olhar mais uma chuleta, né? Uma chuleta. Ai, ai, ai. Mas, querido, leão dá medo. Ele fala para Saul assim, ó, já matei leão. E aí ele olha bem nos grãos do olho de Saul e ele diz assim, não vai ser diferente com esse incircunciso filisteu. Queridos, eu não sei, eu queria estar lá para ver. Queria ser só um peão lá para ficar do lado olhando. Mas eu sei que a forma com que Davi falou demonstrou tanta autoridade e segurança que Saul ele aceitou. Ele disse assim, tá bom, você vai então. Ele deu legalidade, ele aprovou o pedido de Davi. Queridos, o resto da história vocês conhecem. Davi tenta pegar a coragem de Saul, não funciona, ele joga fora e diz, não vou do meu jeito. Porque Deus ele já colocou dentro de você o que você precisa para vencer tuas batalhas, teus gigantes. Você não precisa da unção de outra pessoa. Você precisa de conselho de outra pessoa, mas não da unção de outra pessoa. Esse é só um detalhe. Ele pega 7 pedrinhas, começa a descer aquele vale. Quando Golias vê ele de longe, começa a rir. Se abre da risada, ele diz, não, não pode, isso aí é piadinha. A câmera deve ser pegadinha do malandro, né? Começou a onde é que tá as câmeras? Porque não pode enviar um cara desse aí, é só para me atrapalhar. Deve ter algum outro esquema aí. Um sniper aí está se posicionando. Só pode, porque vocês mandaram esse cara, ele começa a rir, literalmente. E aí, Davi, queridos, esse é o centro da minha mensagem, daqui a pouco eu já vou chegar e dar uns gritos aqui de tão empolgado que eu estou, mas Davi, enquanto ele via Satanás se manifestando, o fogo no coração dele só aumentava. Quando ele começa a descer aquele monte, e ele vê a risada debochada no rosto de Golias, o seu coração se enche de fogo. E ele diz assim, você vem contra mim com espada e com lança, mas hoje eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi, ele tinha uma revelação que todo um exército, matriculado, treinado, vancaco de chave, não sei do que, todo um exército de milhares de homens que ele deixou para trás, não tinham a revelação do seu próprio Deus.
E eu quero sugerir para vocês, queridos, que isso que está acontecendo com a igreja hoje. Às vezes a gente vem aqui para dentro todo domingo, mas a gente não tem deixado a revelação de quem é o nosso Deus se manifestar no nosso coração, e por causa disso a gente não tem se posicionado como igreja na cidade de Otacílio Costa. Queridos, Deus nos colocou nessa cidade para transformar essa cidade. Eu não paro de crer um minuto nos propósitos que Deus tem para nós como igreja nessa cidade. Os propósitos que Deus tem para cada célula, para cada líder de célula, para cada ministério dessa igreja, para cada rede de casais, de jovens, de homens, de mulheres. Queridos, Deus nos posicionou nessa cidade. Eu acredito que até de forma profética no centro dessa cidade, porque Ele quer que nós sejamos como Davi no meio de uma batalha. E você precisa escolher se você vai ser como esses caras que ficam lá olhando para a força do teu gigante, ou se você vai ser como Davi, que você vai se posicionar olhando para a força do teu Deus. Querido, eu não sei o que se passava na cabeça de Davi. Sinceramente, eu não sei. Mas Davi, ele tinha os mesmos olhos que todo mundo tinha. Davi não era cego, Davi não tinha problema na vista, Davi não tinha miopia, Davi era um homem que via bem. Tanto que a principal arma do homem era a funda. Era um homem que tinha uma vista boa. O mesmo gigante que aquele exército viu, ele estava vendo descendo aquele vale. E ele começou a descer. Quanto mais ele chegava perto, mais ele tinha consciência da pessoa que ele estava para enfrentar. Mas em nenhum momento, você lendo essa história, você percebe Davi titubeando na sua decisão de enfrentá-lo. Pelo contrário. E é isso que queima o meu coração. Porque o que Deus quer fazer conosco, querido, como igreja, e agora eu estou falando de forma profética para a nossa igreja, porque eu sinto que essa é uma palavra profética para nós hoje. Eu sei que Satanás ele tem gritado diante de nós. E que muitos de nós, como igreja, nós temos olhado e pensado assim, nossa, o gigante é muito grande, o gigante é muito forte. As coisas que Satanás tem levantado contra a nossa igreja são muito fortes. As coisas que Satanás tem levantado contra as nossas células, contra a minha família, contra a minha casa, parece que são muito grandes. Mas, queridos, hoje eu sinto o Espírito Santo de Deus nos chamando para nós olharmos para o tamanho do nosso Deus. Porque não importa o tamanho de Satanás, não importa o quão grande ele tem se mostrado, não importa se esse gigante tem se mostrado, tem gritado alto na tua casa, tem gritado alto nos seus relacionamentos, tem gritado alto no seu casamento, tem gritado alto na sua célula, no seu ânimo, com sua visão, com o seu chamado, com o seu ministério. Não importa, queridos, o tamanho que esse gigante tem se mostrado. Davi era um homem que ele focava os seus olhos em Cristo. Por isso que ele disse assim, Saul, eu já matei urso, eu já matei leão. Queridos, hoje eu quero te lembrar qual foram as coisas e os milagres que Deus já fez na sua vida. Queria, inclusive, que você se manifestasse. Se aqui existe alguém que você diz assim, Lucas, Deus já fez eu vencer alguma batalha na minha vida, levanta tua mão, deixa eu ver. Queridos, todos nós aqui levantamos nossa mão. Todos nós aqui, nós podemos estar enfrentando hoje um gigante, mas você já tem a história de um urso para contar. Você já tem a história de um leão para contar. Você já tem uma história para dizer assim, Deus moveu na minha família, Deus moveu no meu corpo, Deus moveu na minha casa, um dia Deus fez isso, um dia Deus me falou aquilo, um dia eu estava em depressão e Deus me tirou da depressão, um dia eu estava triste e Deus me tirou da tristeza, um dia eu estava sem direção e Deus colocou um caminho na minha frente. Queridos, todos nós temos a história de um urso e de um leão, e Satanás, ele quer roubar essas histórias de você. Satanás, ele quer calar a sua boca para você não conseguir ver o que Deus já fez. Porque Davi, queridos, ele tira a fé do seu passado. Por isso que é importante, eu e você, nós termos entendimento a respeito das coisas que a gente vive diante do Senhor. Porque eu sei que sempre os desafios vão aumentar. Mas se nós sabermos ser fiéis nas lutas de hoje, são elas que vão produzir fé para as lutas de amanhã. Talvez você pense assim, ô Lucas, não fala isso que eu desanimo, só quer dizer que vai vir bicho mais feio que esse que eu estou enfrentando hoje. Queridos, com certeza. Mas se Deus está permitindo um gigante maior te afrontar, é porque a tua fé cresceu. A palavra de Deus diz, eu não sei se você já leu esse versículo, Deus não permite nada que exceda as nossas forças nos enfrentar. Esse é um versículo bíblico que está escrito na Bíblia. Deus é tão misericordioso que Ele não permite uma luta sobre você, que Ele já não tenha te dado a capacidade de você vencê-la. O que você precisa é corresponder à palavra de Deus e andar debaixo da sua palavra. Por isso, quero falar muito sério para você. Não importa o que você está passando, jogue fora a mentira que você não pode vencer. Jogue fora a mentira que você não pode ganhar disso.
Jogue fora a mentira que esse problema é demais para você, esse problema é muito forte para você, essa situação ela é demasiadamente grande para você. Querido, jogue fora, porque essa é uma mentira de Satanás na sua vida. Ela não é de Deus. Deus, ele te deu a força, Deus, ele te deu a graça. Você pode não estar vendo porque você decidiu olhar para as nuvens, você decidiu olhar para as ondas, você decidiu olhar para o Golias, mas se você fechar os teus olhos e você focar no seu Deus, você dizer, Deus, me revela quem tu és. Me revela quem tu és. Querido, preste atenção, Davi, quando ele começa a descer, ele começa a ver Golias mais perto, ele começa a ver os músculos do cara, ele começa a ver a espada do cara, ele começa a ver as qualidades de luta do cara. Talvez o Golias começou a virar um monte de mortal na frente dele, assim, que nem aqueles caras loucos que querem impressionar, mas ele continuou descendo aquele vale tranquilo, cheio de autoridade, e quando ele tem a oportunidade de falar, ele fala exatamente a respeito do nome pelo qual ele estava descendo aquela colina, que não era o seu próprio nome. Queridos, eu não tenho nada e eu não sou nada. Tudo que eu estou falando nessa noite para vocês, eu não estou falando por mim mesmo. E muito menos eu estou falando pela minha força. Mas eu estou falando porque eu sei quem é o meu Deus. Eu teria muita história de urso e leão para contar para vocês. Para dizer por que eu tenho fé para falar isso que eu estou dizendo para vocês. Já teve muito urso e leão que a gente teve que enfrentar. Mas Davi, quando ele estava descendo, ele disse, eu não venho contra ti com as armas que as pessoas acreditam que elas têm que usar nas guerras. Que é o quê? Naquela época, pelo menos? Lança e escudo. Davi, ele diz assim, eu tenho discernimento para compreender aquilo que nem estava escrito ainda, que ia entrar lá no livro de Efésios, capítulo 6, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades dominadores desse mundo. Ele desceu dizendo assim, não é com isso aqui que eu vou vencer você, não é com espada, não é com nada, mas eu estou descendo em nome do Senhor dos Exércitos. Queridos, Davi, ele era bom em funda, mas se Davi ele fosse vancaco em chave traumática, ele ia dar uma chave lá em Golias e ia quebrar o pescoço do homem. Não importa qual era a especialidade de Davi, Davi ele só usou a que ele era para vencer Golias. E a especialidade de Davi, vocês conhecem, era a funda, né? Ele atirava muito bem com a funda. E aí você conhece, né? Ele desceu lá embaixo, ele pegou uma pedrinha, enquanto Golias estava achando que nada podia pegar ele, ele começou a girar aquela pedra, meu amigo. Aquele trem pegou uma velocidade, que quando ele lançou aquela pedra, nossa, mas foi assim, foi certeiro na fonte de Golias. Certeiro. Ele chega, todo mundo começa a ficar pasmado. Pasmado assim, Acho que todo mundo travou assim, Ninguém acreditava no que estava olhando. De repente, Davi, ele chega perto, ele sobe em cima de Golias, com a espada de Golias, ele corta. Davi era um homem velho sanguinário, sangue nos olhos. Ele pega a espada de Golias e com a própria espada de Golias ele corta a cabeça de Golias e levanta. Queridos, olha, nossa, olha a autoridade desse rapaz. Ninguém acreditava no que estava acontecendo. Agora eu quero voltar um pouco à história, porque eu quero voltar para aquele povo. 40 dias, cara. Eu não estou julgando eles, talvez se eu estivesse lá eu ia estar também gelando as cuecas. Mas vamos refletir um pouco, queridos. 40 dias parado, se cutucando para ver quem ia. Sabe, essa não pode ser a postura da igreja, essa é a postura que Satanás quer que a igreja tenha. De repente você recebe uma notícia, tem alguém doente. Quem que vai orar? De repente você recebe a notícia, tem um casal se separando na tua rua. Quem que vai lá aconselhar? De repente você recebe a notícia, tem uma pessoa desanimada na tua igreja, pensando em sair da igreja. E você pensa, quem que vai lá conversar com essa pessoa? Tem alguém que Satanás está atacando aí, está trazendo confusão. E a gente fica se perguntando, quem que vai lá? Querido, sempre quando você vê uma necessidade e você não consegue se ver suprindo ela, é porque a sua atitude está sendo igual a daquele povo. 40 dias um olhando para a cara do outro. 40 dias as pessoas não conseguindo entender que elas estavam lá não por elas mesmas, mas estavam lá em nome do Senhor dos Exércitos. E o que eu sinto no meu coração, queridos, de falar com muito carinho para vocês,
é que nós não podemos ser essa igreja. Eu sei que sair da zona de conforto é uma das coisas mais difíceis que o ser humano faz. Por quê? Porque quem está numa posição de conforto não precisa de fé. A fé nunca vai ser necessária para quem está numa posição de conforto. A palavra de Deus diz que o justo viverá por fé. Mas eu falo com muito carinho para você, querido, que quem está numa posição confortável não precisa de fé para nada. Porque ela não precisa se desafiar em nada. Mas quando a gente olha para essa história, a gente vê que a igreja de Cristo, quando uma pessoa está alinhada com o coração de Deus, ela não consegue. Não é? Sabe, eu vou ser bem sincero com você. Quando eu leio essa história de Davi aqui, o que mais queima o meu coração é porque Davi, ele tinha um coração tão quebrantado, tão próximo do coração de Deus, que quando Davi ele vê aquele gigante afrontando a igreja, debochando da igreja, debochando da luz, debochando do propósito de Deus para a igreja, debochando da força da igreja, debochando da família de Cristo, debochando do próprio Deus. Quando Davi ele encontra essa situação, ele não é falso. Ele não pensa assim, agora eu vou me achar no meio da galera. Queridos, ninguém se põe numa briga dessa para se achar, porque se ele quisesse achar, se ele tivesse a motivação errada ao enfrentar Golias, ele ia morrer. Ia acabar tudo. Davi, ele é tão natural na sua correspondência, por quê? Porque o coração dele estava tão próximo de Deus, que quando ele viu as trevas se levantando contra a igreja, ele não conseguiu ficar calado, ele não conseguiu ficar no lugar onde ele estava. Queridos, eu quero te convidar nessa noite, eu não sei até que ponto que você está assim, deixando o Espírito de Deus falar contigo, ou se você está meio assustado com o que eu estou falando, mas o Espírito de Deus, ele quer colocar o mesmo fogo que existia sobre Davi na sua vida. E você não vai conseguir ficar dormindo vendo Satanás se manifestar na cidade de Otacílio Costa. Você não vai conseguir mais ficar olhando para os seus problemas, para as suas situações, enquanto você vê teus vizinhos tudo se estourando. Não estou dizendo que você não tem problema, eu também tenho um monte de problema. Mas, querido, quando a gente coloca a nossa vida debaixo da presença de Deus, a gente sabe que é pela graça dele e não pela nossa força. Se a gente quer realmente ser a igreja que Jesus escalou para transformar esse mundo, a gente tem que buscar o coração de Davi e dizer, Deus, quebra dentro de mim tudo aquilo que tenta me deixar parado, tudo aquilo que tenta me deixar cego. Eu não quero ser como um exército que fica olhando para os lados para ver quem vai, eu quero ir. Quando Deus ele fala com as pessoas no Velho Testamento, no Novo Testamento, quando Deus ele dá um chamado, sempre Deus espera um eis-me aqui. Por isso que a Bíblia diz, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Eu acredito que a Bíblia está cheia de história que não se concretizou por causa de pessoas que não corresponderam. Tem muita gente que podia ter aparecido na Bíblia e não apareceu. As histórias que a gente lê na Bíblia são a maioria que deram liga. O próprio Samuel, queridos, quando Deus ele vai chamar Samuel, Samuel ele prontamente se levanta e diz, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. O Senhor está me chamando. Queridos, existe um chamado de Deus para a igreja. Existe um chamado urgente de Deus para a igreja. Existe um chamado urgente do Espírito Santo para a sua vida nessa noite. E esse chamado, queridos, é para que você seja como Davi. Existem Golias enfrentando sua casa, existem Golias enfrentando sua vida. Querem destruir você, querem destruir seu casamento. Está na hora de você sair do seu lugar de inércia, está na hora de você sair do seu lugar de descanso, que na verdade é um lugar de medo. Porque a galera não saía do lugar, não é porque estavam discutindo, jogando Uno. Eles não saíam de lá porque eles tinham medo de morrer. E é esse medo que Satanás ele tem tentado colocar dentro da igreja. Se você tomar lugar, se você tomar autoridade, você vai morrer, você vai sofrer dano, você vai ter que perder muita coisa, você vai ter que se esforçar muito. É um esforço muito grande para você sair da sua zona de conforto. Querido, Satanás, ele quer mentir para você, assim como ele mentiu através do grito de Golias para todo um exército. E precisou um menino que nem espada tinha, mas ele sabia ouvir a voz de Deus para tomar aquela briga, vencer um gigante e salvar toda uma nação. Porque se Davi não pulava
em Golias, eu tenho certeza que o homem que ia se despertar para pular em Golias não ia ter o coração de Davi, ia morrer. Porque se ele estava 40 dias sem ninguém ter coragem de pular, é porque provavelmente não tinha ninguém nem na altura. Pelo menos estatisticamente falando e nos olhos da carne. Mas Davi, ele olhava nos olhos do Espírito. Queridos, a minha mensagem está acabando, mas a minha agonia só está aumentando. Meus irmãos, com todo carinho, deixe que o Espírito de Deus coloque essa agonia no teu coração. Porque se você não deixar o Espírito de Deus fazer isso, você vai ficar gastando o teu tempo com coisas que não valem nada. Você vai gastar o teu tempo com crítica, você vai gastar o teu tempo olhando para as coisas que estão erradas, você vai gastar o teu tempo olhando para as coisas que não estão do jeito que você queria, você vai gastar tempo criticando seu trabalho, sua esposa, seu marido, você vai gastar tempo criticando até a tua igreja, você vai gastar tempo com tanta coisa que não é aquilo que Deus queria que você realmente tivesse focado. O triste de você não olhar para Deus é que você sempre vai estar olhando para o lugar errado. E quem olha para o lugar errado fala aquilo que não deve. A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. E o coração só se enche daquilo que a gente está admirando. Queridos, Deus, Ele quer que a gente mude o nosso foco, mude o nosso rumo. Eu sei que muitos de vocês podem estar desanimados. Eu sei que muitos de vocês podem estar pensando, mas eu não consigo me erguer mais. Eu não consigo mais fazer o meu relacionamento com Deus ser aquilo que já foi. Eu não consigo fazer a minha célula ser aquilo que um dia já foi. Eu não consigo fazer com que a minha vida ela viva em vitória como eu tenho sonhado. Queridos, isso é mentira de Satanás. Se levante, saia da colina, saia do morro e desça para a colina, enfrente o seu gigante. Não vá sozinho, você tem o próprio Deus à sua frente. Você não precisa nunca caminhar sozinho, porque você está indo no nome de Jesus, você está indo no nome do teu Deus. Foi Ele que te enviou, foi Ele que te mandou. Queridos, a Bíblia diz, e Jesus ele falou, ele disse assim, antes de ele subir para o céu, ele falou uma das coisas mais importantes que ele podia falar. Ele conquistou a autoridade no reino das trevas, ele foi lá no inferno, ele resgatou as chaves da mão do diabo. Eu não sei direito o que aconteceu naqueles 3 dias que Jesus morreu, a Bíblia não fala com detalhe, mas um dia eu quero saber, porque o que aconteceu foi muito grande. Mas quando ele ressuscita, ele olha para os discípulos e ele fala assim, toda autoridade me foi dada. E ele dá uma ordem para a igreja. Ele diz assim, ataque. Eu sei que você quer achar que ele falou ide, mas na verdade o que Jesus estava dizendo é, está na hora de atacar. Está na hora de descer dessa montanha. Foi isso que Jesus falou para os discípulos, querido. Mateus capítulo 28, ele fala, ide por todo mundo. Pregue o evangelho para todo mundo. Discipule essa negada. Batize nas águas. Leve eles para o caráter de Cristo. Eu estou dando autoridade, eu conquistei, não era de vocês, mas agora eu conquistei. Está na hora de descer a colina. Está na hora de se posicionar, está na hora de ser luz. Ah, mas eu tenho um pecado, eu morri pelo teu pecado. Vamos vencer. Ah, mas eu tenho um marido, eu morri pelo teu marido também. Ele vai se converter, creia. Ah, mas eu tenho uma situação na minha família, mas eu tenho um problema, mas eu não sei falar direito, mas eu não sei estudar direito, eu acho que eu fui abusado quando eu era criança. Queridos, não importa qual é a sua história, seu passado, o Espírito de Deus, ele é altamente suficiente para te transformar, para te curar, para te restaurar. Queridos, a Bíblia, ela está cheia de histórias de pessoas que não eram, que não podiam. E essa própria história que eu estou falando para vocês é uma das principais. Davi nem era para ter nascido se você é um legalista. Se você acha que Deus não é poderoso para pegar o erro do homem e fazer algo grande, olha para Davi. Porque se você for legalista, tu vai dizer que Davi nem podia ter nascido porque ele nasceu do pecado de um homem. Ele nasceu do adultério de um homem. Como que Deus ele pega o adultério de um homem e faz desse adultério um dos maiores homens que já passaram por essa terra, que foi Davi, o homem segundo o coração de Deus. Queridos, Deus ele ama pegar as coisas que não são e fazer ser. Esse é o coração do nosso Deus. Por isso que se você acha que você não é ninguém, você é a pessoa certa para Deus te usar. Se você acha que você não tem força, você é a pessoa certa para Deus te usar. Se você acha que você não tem capacidade, você está pronto para Deus te usar. Davi, queridos, ele estava lá cuidando de ovelha. Ele não tinha nenhuma espada na mão. Ele nem sabia que ele ia pular em gigante naquele dia, meus irmãos. Mas quando a luta veio, quando Satanás gritou, ele estava pronto para descer a colina.
E a verdade é que muitos de nós, a gente quer botar a Bíblia debaixo do braço, a gente quer mostrar que a gente é religioso, a gente quer vir todo domingo no culto, a gente até não perde nenhuma célula. Mas quando fala de briga, a gente não quer descer a colina. A gente se prepara, a gente põe espada, a gente põe lança, a gente põe escudo. Para o mundo a gente é crente. Mas quando Deus precisa que alguém desça a colina, às vezes a gente não desce. Às vezes a gente permanece olhando para as circunstâncias, para o tamanho da voz do gigante, para o tamanho das forças que ele tem, e a gente não desce. Queridos, o que eu creio, eu sei que existe um gigante. Eu não nego que existe um gigante. Existe um gigante gritando sobre a nossa igreja. Existe um gigante lutando contra famílias da nossa igreja, gritando culpa do pecado delas, gritando a incapacidade. Mas eu sei do Deus que eu tenho servido, assim como o apóstolo Paulo, ele disse um dia, eu sei o Deus em que eu tenho crido, ele é fiel para cumprir até o último dia o galardão que ele tem me preparado. Queridos, você sabe qual é o Deus que você tem servido, meu irmão? Não importa o tamanho do gigante, importa o tamanho do teu Deus. Ele é poderoso, ele é fiel, ele é amoroso, ele é pai, ele não abandona você, ele não te deixa, ele está sempre do seu lado. Foi ele que te colocou nessa terra, foi ele que vai te manter em todos os dias da sua vida. É ele que vai restaurar a sua casa. Ele é poderoso. Ele morreu por você. Ele escolheu você. Ele não desiste de você. Existe um gigante. Ele grita alto, ele parece forte. Mas ele não é nada diante do teu Deus. Ele não é nada diante daquilo que Deus colocou diante de você. Queridos, esse é o nosso Deus. Existe um gigante, mas se nós nos levantarmos, se nós decidirmos descer a colina, esse gigante vai ficar debaixo dos nossos pés. Eu creio que essa é uma mensagem profética para nós essa noite. Eu sei que Satanás, ele tem gritado sobre nós. Mas eu sinto que está na hora de a gente descer a colina. Está na hora de a gente parar de olhar para o lado. Está na hora de a gente parar de esperar que alguém faça alguma coisa. E está na hora de a gente dizer para Deus, Senhor, eis-me aqui. Aquilo que o Senhor me mostrar, eu quero ir. O gigante que o Senhor colocar na minha frente, eu vou destruir. Eu vou atacar. Eu não vou mais ficar parado dentro da minha zona de conforto, achando que está tudo bem, se simplesmente eu estou armado, se simplesmente eu coloquei minha couraça, se eu coloquei minha armadura. Queridos, Deus ele não quer uma igreja cheia de armadura, Deus quer uma igreja que desce a colina e ataca. Por isso que a Bíblia diz, queridos, que os portões do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Deus tem me dado a oportunidade de viajar um pouquinho, e eu percebo, queridos, que esse é um grito de Deus sobre a igreja nos dias de hoje. Não só aqui para a nossa igreja. Essa mensagem eu creio que é específica para a nossa igreja hoje, mas eu estava numa conferência em Brasília, alguns dias atrás. Semana retrasada eu estava na Guatemala, participando de outra conferência, e eu percebo que independente do lugar onde eu estou, o grito que Deus tem dado sobre a igreja é o mesmo. A igreja precisa avançar. A igreja precisa sair da zona de conforto. A igreja precisa ser luz. A igreja precisa começar a evangelizar. A igreja precisa começar a deixar Deus se mover através de forma sobrenatural. A igreja precisa começar a orar com os enfermos. A igreja precisa começar a evangelizar nos ônibus, nas ruas. A igreja precisa começar a se mover. Queridos, onde eu vou, a mensagem é a mesma. Deus ele vai criar um povo louco nessa terra, uma igreja que nunca foi vista, um povo com tanta autoridade. Eu creio, queridos, que o Espírito de Deus está formando uma igreja no planeta com uma autoridade, com uma loucura, e entenda a palavra loucura, não é de demência, mas é de ousadia, que nunca se viu na terra. Nunca se viu na terra.
a autoridade pelo qual a igreja vai se manifestar nos próximos dias e nos próximos anos. E eu não quero ficar fora disso. Eu acredito que você também não quer. Nós queremos fazer parte do mover de Deus. A gente não é diferente de ninguém, a gente não é melhor que ninguém. Nós somos parte da igreja. E nós queremos fazer parte do mover de Deus. Eu creio, queridos, que Deus está fazendo e vai fazer algo muito poderoso nessa cidade, através da sua vida. Porque você é a igreja. Eu e você somos a igreja. Fique de pé onde você está, querido.